Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Evangelista Cledson trazendo mais uma palavra de Deus, mais um ensinamento das Escrituras. Que Deus possa lhe proporcionar riquezas e bênçãos e tu possa compreender a palavra de Deus. Vamos hoje falar sobre verdades sobre o inferno. Existem algumas curiosidades que poucos sabem, né? Então eu quero trazer hoje aqui em nome de Jesus. Verdade sobre o inferno. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pegasse a Bíblia, pause o vídeo aí e pegue a sua Bíblia para que tu possa acompanhar comigo, certo? Ok? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, certo? Eu quero ler esse texto, é um texto conhecido, que é o rico e Lázaro, mas tem algumas coisas muito importantes sobre esse texto que Jesus nos trouxe para que nós pudéssemos entender verdades que estão ocultas aos olhos humanos, ok? Que é a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porém Abraão disse: Lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Existem algumas informações preciosíssimas aqui nesse texto. Primeiro, eu quero frisar que não é todo rico que vai para o céu, ou vai para o inferno, ou o mendigo que vai para o céu ou o inferno. A diferença que está entre ir para o inferno ou o céu depende da nossa decisão aqui na terra. O que faz a diferença é nós entregar nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Jesus não veio trazer mais uma religião na terra. Religião já tinha muitas. Jesus veio trazer o reino. E esse reino ele é eterno, é o único que vai prevalecer. E todos quantos não entenderem tal amor que Deus deu, o seu Filho unigênito por nós, morrendo na cruz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, se a gente não entender esse amor de Deus para nos resgatar e ter Jesus como nosso governo, nós pereceremos, seremos lançados ao inferno. E o inferno não é eterno. Eu tenho um vídeo, se você ficou curioso sobre isso, o inferno não é eternamente, certo? Vai ter um outro lugar pior que o inferno, ok? Mas a nossa vida aqui Jesus está frisando sobre o que ele quer ensinar sobre alguns pontos importantíssimos, mas não significa que ele pegou o personagem como um rico e um mendigo, certo? Mas para irmos para o céu precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Do contrário, não há como ser salvo, porque somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então somente Jesus Cristo é que nos resgata novamente ao Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ok? Mas algumas coisas importantes nesse texto é que havia que quando morreu o rico e morreu também o mendigo, que aqui é Lázaro, a palavra Lázaro significa o Senhor é meu socorro. Então assim, é somente 2 personagens usados por Jesus, mas o que é importante é que ambos morreram. O corpo deles, ambos foram sepultados, ok? Só que a Bíblia diz que eles morreram, mas aparecem em outro lugar. Antes da morte de Jesus Cristo na cruz, para resgatar a humanidade, todos os santos do Antigo Testamento não iam para o céu. Eles iam para o seio de Abraão,
que é aquilo que está sendo dito. E o que nós lemos diz que havia um grande abismo que separava o inferno do seio de Abraão. Certo? Nós já vamos entender, ou vamos ler, onde é que está localizado o inferno, ok? Mas o seio de Abraão e o inferno eram próximos. A diferença era um abismo que separava, é o que nós lemos aqui. Leia novamente que você vai ver isso, ok? Então, é interessante que esse homem rico que está agora morto, ele começa a contar detalhes, ele lembra, ele pensa, ele sabe que tem uma família, ou que tinha uma família na terra, que tinha 5 irmãos. Ele também começa a dizer que eu estou atormentado, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, me colocar na língua para me refrescar, porque eu estou atormentado. Então o inferno é como se fosse o lixo de Deus. É o lugar de tormento, é o lugar de tragédia, de desgraça. A pessoa sofre dia e noite lá, por ter desprezado o amor à verdade e a Cristo Jesus, que veio nos resgatar. Porque todos nós pecamos e precisamos de Jesus, o seu sangue para nos purificar e a sua palavra para nos orientar e nos transformar para este reino que é eterno para todo sempre. Só que este homem começa a dizer, eu estou atormentado. Ele está no inferno, ele está sentindo dor. Ele tem um pensamento, por quê? Porque a alma, o que tu pensa, o que tu sente, o que tu fala, isso não tem a ver com a tua condição física. Lógico que a condição física é limitada, tem pessoas que não falam, algo do tipo, mas a nossa alma, ela é eterna, ela pensa, ela que sente. Então, esse cara está no inferno, ele está sofrendo, ele está sentindo dores, ele está sendo atormentado. E ele também, como ele está atormentado, ele lembra da terra, ele lembra na terra que tinha uma família. E ele lembra a família e ele fala assim, por favor, Abraão, meu pai, me manda a terra para que eu possa falar para meus irmãos para não virem para cá desse lugar de tormento. Ele lembra da família, ele tem compaixão agora pela família. Ele nem sequer menciona a riqueza que ele tinha, porque ele viu que como a gente vem, gente, sem nada, a gente retorna também sem nada. É interessante que Abraão diz assim, ó, eles têm Moisés e os profetas, ouçam eles. Antes era Moisés e os profetas para ouvir. Hoje é a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, o evangelho puro e real de Jesus Cristo, né? Que é o reino de Deus sendo implementado na terra. Então, eles têm hoje, os pregadores, nós que ministramos a palavra, que fomos vocacionados por Deus para pregar e anunciar o evangelho. Então, se as pessoas não ouvirem a nós, a igreja de Cristo, eles não terão a oportunidade de serem livres desse lugar de tormento. E aí é interessante que também Abraão, no último versículo que nós lemos, diz assim, ó, ainda não, se eles não ouviram Moisés e os profetas, tampouco ouvirão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Isso quebra também a religião do espiritismo. Não tem esse negócio da pessoa que morre vai falar contigo, mas é interessante que a pessoa morre. Ah, eu vou ver meu avô, eu vou falar com meu pai, ele fala igual, ele escreve igual, ele tem comportamentos iguais, o mesmo espírito. Que espírito é esse então? O anjo caído que acompanhou teu pai, a tua mãe, teu avô, quem quer que seja que morreu, que acompanhou sobre a trajetória, a vida dele, ou até mesmo que usou de alguma coisa para matá-lo, é ele que se apresenta para a tua vida. Porque aqui, ainda que algum dos mortos ressuscite, não tem esse negócio de reencarnação. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma outra coisa importante, tanto Lázaro quanto o rico morreu, ambos foram para lugares específicos. Eles não ficaram vagando na terra. Um foi para o inferno, que é o Hades, e o outro foi para o seio de Abraão, que na época o céu não havia sido aberto ainda para as pessoas que morreram, os santos do Antigo Testamento, por exemplo, que serviam a Deus. Ok? Então isso é muito importante, porque isso aí quebra essa religião do espiritismo. Só que as pessoas, o ser humano, por estar caído relacionado a Deus, está em queda, porque Adão e Eva pecaram, o ser humano ele tem dificuldade em acreditar naquilo que ele não vê. Então imagina, uma pessoa que morre, aí aparece um espírito igual, que fala igual, escreve igual, as pessoas acreditam. Só que estão sendo enganados pelo próprio espírito que talvez até matou aquela pessoa ou acompanhou aquela pessoa, ok? Atormentando, desgraçando em alguma área da vida dela, certo? Então isso é muito importante nós entendermos e frisarmos isso, ok? Então este é o inferno, aqui está o Hades e aqui está o seio de Abraão. Agora vamos entender onde é que está localizado o inferno, porque isso também é importante. Outra coisa, né, reforçando somente, o inferno, gente, não é lugar de descanso. E a pessoa que ir para o inferno, ela não terá outra chance de sair desse lugar, de sair do lugar de tormento, porque ela vai, vamos ler isso, certo?
porque ela vai sair do inferno, ela vai ser ressuscitada, o corpo dela vai ser ressuscitado novamente, porque vai ter o julgamento do trono branco. E eu já vou ler isso, tá? Já vou mais à frente, certo? Mas aqui vamos ver onde é que está localizado o inferno. Na sua Bíblia aí que está aberta, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 9, nos diz assim: ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Ou seja, se o inferno e o seio de Abraão eram apenas um grande abismo que os separava, onde é que fica? Onde é que está localizado o inferno? Nas partes mais baixas da terra. É onde está situado o inferno. E infelizmente, muitas pessoas estão indo para lá todos os dias. Porque não basta a pessoa, eu fui bonzinho, eu cuidei da minha família, eu nunca traí minha esposa, ou eu nunca traí meu marido, eu trabalhei, eu paguei minhas contas, eu ajudei as pessoas, eu fiz o que era possível. Isso não justifica para a pessoa ser salva, porque somos pecadores. Então nós precisamos de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que o diabo luta. Ele não está preocupado que tu pague as tuas contas somente, que isso é um dever, lógico, isso é justo. Mas ele não está preocupado em coisas que as pessoas fazem, coisas boas. O que o diabo está preocupado e luta é para tirar Jesus das famílias. É tirar Jesus da sua casa, da sua família. É tirar Jesus como a tua base principal de vida. É te deixar longe de Jesus Cristo, porque a salvação está em Jesus Cristo. Tudo que fizemos, por mais que seja bom, e a gente deve fazer, mas isso não nos dá o direito a novos céus e nova terra, a uma vida eterna com Deus. O que nos dá o direito em eternidade com Deus é entregar nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que tu precisa congregar, ter uma igreja. Existe igreja sim, que não são fachadas, certo? Mas existem igrejas de Jesus, templos que estão abertos para Cristo. Então assim, que são servos de Deus. Não vai em Testemunho de Jeová, em Sechonoye, que é uma seita, em Adventista do sétimo dia, certo? Nos Mormons, não são a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é evangélica, pentecostal, que serve a Deus, que crê nos dons, que crê na manifestação do poder de Deus, e homens que vivem o que pregam, ok? Então, que você precisa ser direcionado. Porque eu não ia estar perdendo meu tempo também. Eu vou ir perder meu tempo em 1 hora, 2 horas de reunião com pessoas, se Deus não estivesse dizendo isso. Há ministérios e a gente precisa da palavra, do conhecimento. Assim como tu está te alimentando agora, se talvez existe alguma coisa que talvez tu não sabia e está sabendo agora, nós precisamos disso, precisamos da palavra. O YouTube também, ele é um mecanismo que Deus tem nos dado graça de poder também semear o reino de Deus. Isso é muito importante, ok? Então que Deus possa te dar graça e direção e compreender isso. Que nós precisamos congregar, precisamos de um pastor, precisamos de líderes para que possam nos orientar e nos guiar até o momento do arrebatamento ou quando Jesus nos chamar. Até lá, há muito o que fazer. Dentre eles, ajudar pessoas, porque Deus investe e ama pessoas, cuida de pessoas, ok? Então isso é importante. Então aqui está me dizendo que o inferno fica localizado nas partes mais baixas da terra. O seio de Abraão também ficava lá. Só que agora o que nós lemos diz que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, ele desceu para poder liberar esse povo do seio de Abraão ao céu. Olha como é interessante. Graças a Deus por isso. Na morte e ressurreição do nosso Salvador, quando ele morre, ele não morre, na verdade ele se entrega para a morte, ok? A morte só pode levar pecadores. Então ele se entrega para a morte. Para onde é que Jesus vai nesses dias? Ele desce as partes mais baixas da terra, pega todos os santos do Antigo Testamento. Quem são os santos do Antigo Testamento? Abraão, Isaac, Jacó, pessoas que viviam para Deus. Os judeus foram um povo escolhido por Deus para ser modelo, para que pudesse salvar outras nações também. E aqueles que entregaram a vida ao Senhor e foram fiéis a Ele, estavam também no seio de Abraão. Os profetas, Jeremias, Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, o profeta Samuel, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, a profetisa Débora também estava lá. Então, quando Jesus desce as partes mais baixas da terra, é onde ele libera esse povo, leva esse povo para o céu. Porque agora o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. Porque no Antigo Testamento era sacrificado animais para a expiação do pecado do povo. Então agora Cristo fez uma única vez, se entregando na cruz.
Então, isso fez com que esse povo que estava no seio de Abraão fosse para o céu. Hoje eles estão no céu, nos aguardando. E o dia do arrebatamento, eles que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ou seja, o corpo deles, que nem sequer existe átomos, né, do corpo deles, né, espalhados aí, pela palavra de ordem de Deus, eles vão ressuscitar, o corpo deles será restaurado. Olha que coisa incrível e fascinante. Graças a Deus por isso, vale a pena servir a Deus, porque Deus é para todos sempre, Ele é Criador e Ele te ama. E tu precisa conhecer este evangelho real e verdadeiro, e de homens e mulheres de Deus que realmente são levantadas por Deus para poder te orientar e te dar a direção para este reino glorioso. Amém. Glória a Deus por isso. Ok? Então, o inferno fica nas partes mais baixas. A outra coisa que eu comecei mencionando no vídeo, quero trazer novamente, que sobre o inferno. Ok, as pessoas estão no inferno para todo sempre. Gente, pessoas que tinham a própria vida, uma pessoa que se suicida, por exemplo, ela não quer matar ela quer matar aquilo que está atormentando ela. E é uma entidade, um demônio, um anjo caído que está atormentando ela a fazer isso. Só que quando essa pessoa tira a própria vida, ela vai para esse lugar também. Porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Só quem tem o direito de tirar e dar a vida é Deus. Só que o diabo também veio roubar, matar e destruir. Então, infelizmente, há muitas pessoas que acharam que podiam se aliviar do sofrimento, estão em sofrimento eterno. É muito triste. E vai chegar um momento em que vai ter o grande julgamento, porque existem vários julgamentos, ok? Não vou mencionar aqui porque aí o vídeo vai ficar muito longo. Mas o grande julgamento, o julgamento do trono branco, o grande julgamento do trono branco. Que julgamento é esse? São as pessoas que estão no inferno. Essas pessoas que estão no inferno serão ressuscitadas e serão julgadas. Por que que elas foram para o inferno? Por que que elas estavam no lugar de sofrimento? Vamos ler onde é que está escrito? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo de número 11, que fala do juízo final. Esse julgamento aqui não é para a igreja está salva, já está redimida, corpo transformado. Os crentes também da grande tribulação que se converteram a Cristo também não estarão nesse juízo. O juízo final, nós vamos ler quem é os participantes desse juízo final, ok? O julgamento de quais serão. Leia comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui já nos dá uma informação que esta terra e o céu que nós vemos, que é o atmosférico, já não existe mais, ok? Já acabou. Haverá um novo céu e uma nova terra, certo? Num vídeo que eu tenho aí, eu falo sobre isso, certo? O céu é para sempre. Assista e você vai entender isso, ok? Mas vamos lá, versículo 12 diz assim: E vi os mortos. Por quê? Porque todos que não estão com Cristo, que não estão com o Senhor no céu, é considerado mortos, certo? Mas nós lemos lá no Rico e Lázaro que eles sentem, eles se lembram, eles sofrem, ok? Mas é considerado mortos porque estão longe para todo sempre da presença de Deus. Versículo 12 diz assim, ó: E vi os mortos, grandes e pequenos. João está dizendo isso, porque João, que escreve Apocalipse, vê, ouve e assim escreve para nós. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Quer saber que livros são esses? Então coloca nos comentários aí, se tu ficou curioso. Quem sabe eu faço um vídeo falando que tipos de livros são esses que estão abertos. E o outro principal também diz: E abriu-se outro livro. Que livro é esse? O livro da vida. O livro da vida, ele é muito importante. Porque o livro da vida, o meu nome, o teu nome, só pode estar registrado lá se nós reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se nós reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nosso nome é escrito no livro da vida. Só que tanto eu quanto a tua vida precisamos nos alimentar da palavra de Deus, ter líderes, pessoas que têm ministérios. Quando eu falo ministérios, eu estou falando de pastores, eu estou falando de evangelistas, eu estou falando de apóstolos, eu estou falando de mestres que recebem uma unção de Deus diferenciada para ensinar a igreja, ok? Então, e para que nós possamos nos manter salvos, ok? Nós temos que nos manter salvos, porque não tem nada a ver com Deus
em eu me afastar do caminho dele e da presença dele. Não, isso é um dever meu de me manter salvo em Cristo Jesus. Ok? Então, o livro da vida é esse. Nós temos que nos manter. Guarde bem o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ok? E é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Olha que coisa interessante. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha que interessante, o inferno vai ter que dar os seus mortos. O mar, muita gente morreu afogada, vai ter que dar os seus mortos nesse julgamento final, nesse juízo final. Ok? Em que todos os ímpios estarão. Quem são os ímpios? Aqueles que não entregaram a vida a Jesus Cristo. Porque há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem Maria, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem padre, não tem papa, não tem pastor que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E Deus então levanta e capacita homens na terra. Esses ministérios que eu já mencionei, pastores, presbíteros, evangelistas, apóstolos, mestres, ok? Levanta eles para poder cuidar e conduzir o povo, ok? Então, mas esse aqui é o julgamento. O julgamento de todos quantos não, ou muitos inclusive, que foram crentes, que creram em Jesus por um momento, mas com o passar dos anos se desviaram e não voltaram mais. Se alguém que tu conhece, ou se tem alguém me assistindo aí que está afastado dos caminhos do Senhor, retorna, não deixe para amanhã, porque o amanhã não te pertence e não nos pertence amanhã. E amanhã pode ser tarde, porque as nossas decisões aqui na terra vai repercutir a nossa eternidade. Faça uma pergunta todos os dias para a tua vida. Aonde eu quero passar a minha eternidade? Para onde é que eu quero ir? Faça essa pergunta todos os dias, ok? Então, volte para o Senhor. E talvez tu que está assistindo esse vídeo, que não conhece, não tem noção sobre o que é isso que eu estou falando, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ok? Pode colocar o teu número de WhatsApp nos comentários, que daí eu te chamo e mando o meu número e a gente pode conversar, ok? Se há algumas dúvidas também, se eu ver que tem uma quantidade, um número de pessoas, né, que precisam de auxílio, de ajuda, pessoas que talvez estejam depressivas, pessoas que estão querendo se matar, algo do tipo, eu faço um grupo e ali a gente vai trabalhar e Cristo irá nos dar a graça de sermos mais do que vencedores, ok? Mas aqui, o julgamento, o juízo final, o inferno vai ter que dar os seus mortos, o mar vai ter que dar os seus mortos. Olha que coisa incrível. Livros serão abertos e as pessoas serão julgadas segundo o que está escrito naqueles livros. Tudo que nós fizemos está sendo escrito. E o que é importante é que, não importa o que tu fizeste até agora, mas se tu entregar a tua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se arrepender dos teus pecados, esses livros que está escrito, todas as coisas ruins que tu fez, é anulado. E o teu nome vai para o livro da vida. Graças a Deus por isso. Mas aqui diz que esses livros, tudo que as pessoas fizeram estão escritos nesses livros. E depois desses livros é o livro da vida, que também não está registrado essas pessoas aqui. Então, depois que elas vêm, então por um momento elas vão deixar de sofrer, mas um momento pequeno, porque é Jesus Cristo que está julgando, ele é juízo, né? Dos vivos e dos mortos. Mortos, já mencionei aqui sobre o que é, né? Uma pessoa morta pessoas que estão afastadas de Deus para todo sempre. Isso é considerado morto para Deus. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, ok? Mas depois que essas pessoas serem julgadas e entenderem por quem que foi. Imagina, tu que está me assistindo talvez, que não conhece ou não quer entregar sua vida a Jesus, ou não quer saber disso, acha que eu estou inventando coisas aqui. Não faça isso. Creia em Jesus, que o reino de Deus entre no teu coração. Eu oro a Deus para que os teus olhos se abram, para que tu possa compreender isso. Porque as pessoas que não entregarem a vida a Jesus vão vê-lo, ele irá julgar. E depois que julgar, para onde é que vai essas pessoas? Porque todos esses que saíram, não tem como ter uma nova chance. A chance é aqui na terra, sabia disso? Foi por isso que Jesus nasceu aqui na terra, viveu aqui na terra por aproximadamente 33 anos e meio. Aqui na terra. Não existe esse lugar e esse negócio de purgatório para purificar a alma. Se fosse isso, Jesus não viria na terra, ele ficaria nos ares e purificava a alma de todos que morressem. Então isso é uma mentira do diabo. Nós temos que tomar decisões aqui na terra. Por isso que eu digo, já te perguntou e tu já parou para pensar aonde tu quer passar a eternidade? As tuas escolhas e decisões aqui na terra
vai repercutir a tua eternidade, ok? Depois que eles forem julgados, porque serão condenados, porque não há outra chance, olha a continuidade. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o inferno, que era já um tormento, vai pegar, o inferno também será jogado no lago de fogo. Olha que coisa terrível. O que é o lago de fogo? A Bíblia menciona sobre o que é o lago de fogo. Eu não vou trazer muitos versículos aqui, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Caso você queira saber, mas a Bíblia diz que é tribulação e angústia, pranto e ranger de dentes. Não há descanso nem de dia e nem de noite. São atormentados para todo sempre. O diabo também foi lançado lá. Será lançado lá no lago de fogo e enxofre. O diabo, o falso profeta, o anticristo, os falsos pastores, os falsos mestres, todo tipo de hipocrisia, falsidade, os mentirosos. A Bíblia fala a todos os mentirosos serão lançados lá. Então não há descanso dia e noite. Por isso que existe algumas menções na Bíblia, alguns versículos, que os apóstolos pregavam com lágrimas nos olhos. Porque Deus havia revelado a verdade para eles e eles estavam representando Deus na terra, assim como nós, eu como evangelista e a igreja do Senhor, representamos o Senhor na terra. Então, é muito triste isso. Tu imagina a eternidade num lugar em que tu vai lembrar que teve família, um lugar que tu teve toda a oportunidade, já ouviu falar de Jesus e não se entregou a Ele, mas tu nunca mais terá outra chance. Pessoas gritam desesperadas dia e noite naquele tormento. E detalhe, no lago de fogo, a pessoa vai ser jogada com o corpo junto, porque o corpo foi ressuscitado, porque o inferno teve que dar os seus mortos, o mar. Então as pessoas serão ressuscitadas nesse julgamento do trono branco. Elas estarão em carne novamente e serão lançadas no lago de fogo, sofrerão eternamente para todo sempre e nunca mais terão uma outra chance. Então, se você está ouvindo e está afastado dos caminhos do Senhor, entregue-se ao Senhor. Pode colocar o teu número de WhatsApp aqui nos comentários, eu entro em contato contigo. Eu não vou dizer que vai ser de imediato, porque às vezes eu trabalho secularmente ainda. Quando eu falo trabalhar secularmente, trabalho numa empresa, certo? Então, assim, nem sempre tenho tempo para fazer, para responder na hora, mas eu vou responder, ok? E se os irmãos que estão assistindo conhecem pessoas que precisam ouvir isso, compartilhe, em nome de Jesus, porque realmente é algo muito forte, é muito violento. A Bíblia diz que existe um fogo que nunca se apaga no lago de fogo e enxofre. Então imagina a pessoa sentir cheio de enxofre para todo sempre. A pessoa não ter descanso. A Bíblia diz que não tem repouso nem de dia nem de noite. Não tem descanso. E isso vai ser eternamente. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida. E os irmãos que estão me assistindo, é tempo de semear a palavra. É tempo de semear o reino de Deus. Tome cuidado, porque a gente não sabe a intenção das pessoas. Tu que tem família, proteja a tua família, proteja os teus filhos, cuide deles. Ouça o que eles têm a dizer. Guarde os teus filhos. Jesus fala que é para nós sermos prudentes que nem a serpente e simples que nem as pombas. Ok? Se tu tiver alguma dúvida, se tu tem alguma luta que tu não consegue vencer sozinho, algo que é muito íntimo, né? E tu tem vergonha de se expor, de dizer assim, olha, eu quero muito servir ao Senhor, mas eu tenho tal problema que eu não consigo. É como eu falei, coloca teu número aqui. Eu quero estar orando, quero estar te orientando segundo a palavra de Deus e a unção que Deus colocou sobre a minha vida. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos, ok? Para que Deus possa alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, ok? Então o inferno fica nas partes mais baixas da terra. O inferno depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, ok? E as pessoas ficarão atormentadas para todo sempre lá. Não terão descanso nem repouso, nem de dia nem de noite. Que Deus guarde a tua vida e a tua família. Hoje é dia de tomar decisão. Hoje é o momento de tu tomar decisão. Hoje é o dia de tu poder tomar essa decisão. Todos os dias nós estamos tomando decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. Aonde tu quer passar a tua eternidade? E com quem tu quer passar a eternidade? Porque no lago de fogo vai ser para sempre, não terá outra chance. Que Deus abençoe a tua vida. E se essa palavra impactou teu coração, a tua vida, compartilhe ela. Porque é importante. O diabo não quer que tu saiba. O diabo está fazendo do inferno um lugar não tão terrível assim. Mas o inferno já é terrível. Mas depois do inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre. Tormento dia e noite. Numa escuridão sem fim.
num desespero, num fogo que não se acaba. As pessoas não têm repouso nem de dia nem de noite. Então, entrega a tua vida ao Senhor. E se tu já serve a Deus, se mantenha firme. Porque a nossa vida com Deus não depende de Deus, depende de nós. Nós que temos que nos encher do Espírito Santo. É nós que temos que nos alimentar da palavra. É nós que precisamos de pessoas que são instruídos por Deus para poder nos ensinar e nos dar a clareza das Escrituras. Ok? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Que Deus te abençoe.